Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo 20, né? Que vai relatar: Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Deixa aí o joinha, muito importante esse joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. Vamos ler Atos capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os exortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas regiões, exortando os discípulos com muitas palavras, veio à Grécia. Ele foi à Grécia. Depois de passar ali 3 meses, visto terem os judeus armado uma cilada contra ele, porque os judeus é contra, a doutrina de Cristo, porque eles deram ouvido à voz do homem e não à voz de Deus. Isso antes, muito antes de Deus enviar Cristo para resgatar esse povo judeu, que era o povo da tribo de Judá. E os israelitas, os gentios que conviviam com eles e as outras tribos também que se bandearam para a legião do mal, para a legião de Satanás e abandonaram a legião de Deus. Por isso que, como eu tenho dito nos outros vídeos, Deus deu o seu povo para Cristo, Muita gente lê e interpreta isso erroneamente, que diz que o povo que Deus deu somos nós. Não tem nada a ver. O povo que Deus deu, o povo que era de Deus, que deu a Cristo, era o povo israelita, o povo das tribos, que se bandearam para a legião do mal e abandonaram a legião de Deus e estão seguindo, fazendo doutrina de homens, mandamento de homens, Eles entendem da lei de Moisés, mas estão pregando outras coisas para interesse próprio. Já nesse tempo aí que Isaías, quando Deus manda Isaías para tentar resgatar eles, ele não aceita. Isaías já relata que tem pastores, cães gulosos, que é esse que começaram a fazer igreja de estátua, de ídolo, e estão pegando o dízimo do povo para si. Então esses pastores dessa época aí é chamado por Isaías cães gulosos, pastores que nada compreendem. Está lá em Isaías 56:11. Depois Deus envia também Malaquias, Deus envia Malaquias para exortar ele, porque eles estão pegando o dízimo do povo e pegando gado, os bodes, e fazendo fazendas para ele nesse tempo aí, pegando os alimentos em vez de, que é de ano em ano o dízimo, nessa época aí era de ano em ano, mas eles, como se tornaram sacerdotes, pastores gananciosos, começaram a fundar templo, com o nome de santo, de santo não, santo é agora no dia de hoje, de ídolo, de deuses, e estavam, como eles tinham a instrução da lei de Moisés, eles não seguiam o ritual da lei de Moisés, só a parte do dízimo, e pegavam o dízimo que era para alimentar as viúvas, os órfãos, os sacerdotes e os estrangeiros, que eram os gentios que estavam com ele não estavam fazendo isso, estavam roubando para ele, como nos dias de hoje, que é o inverso, Hoje não é, os pastores não querem alimento, querem dinheiro para enganar o povo, engana pedindo dízimo em dinheiro. Mas na época antes de Cristo era alimento, e boi, vaca, bode.
Então Deus deu esse povo que era de Deus para Cristo resgatar. Só que ele não conseguiu, mataram Cristo e agora esse mesmo povo que crucificaram Cristo, que não aceitou a nova lei, a nova doutrina, o novo mandamento, né? Eles estão fazendo isso com Paulo, como está dizendo aqui. Depois de passar ali 3 meses, né? Paulo passou 3 meses, né? Por aquelas regiões, né, da Grécia, né? Ele passou 3 meses na Grécia pregando a doutrina de Cristo, e aí foi que eles fizeram. Depois de ele passar 3 meses, visto ter um judeu armado uma cilada contra Paulo, né, para prender ele de novo, que já prenderam ele já umas 2, foi 3 vezes, e Deus está com ele e sempre faz ele escapar, né? Que é para ele continuar dando a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Isso eu vou ler daqui a pouco no capítulo 28, no versículo 28 do capítulo 20 de Atos. Então eles queriam prender Paulo, armar uma cilada contra ele. Quando ia embarcar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Paulo ia para a Síria, mas aí determinou-se a voltar pela Macedônia, né? E acompanhou Sopáter de Bereia, filho de Pirro, bem como 2 de Tessalônica, Aristarco, e o segundo Gaio de Derbe, e Timóteo, e 2 da Ásia, Tíquico e Trófimo, né, que estava com Paulo pregando. Estes, porém, foram adiante e nos esperavam em Troade. E nós, depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipe, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde nós detivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, tendo nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite, né? Porque Paulo ia viajar, mas como estava com esse povo aí, né, em Troade, ele resolveu prolongar o culto a respeito da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, e foi até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos, né? Estávamos reunidos. E certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo pregava prolongadamente ainda mais seu sermão, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Então esse rapaz, né, que estava ouvindo, esse Eutico, ele estava sentado na janela e era muito alto, era 3 andares. E Paulo lá, quase meia-noite, pregando, né, a doutrina de Cristo, ele cochilou e acabou caindo 3 andares abaixo, né, e foi dado como morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Quer dizer, ele não tinha morrido. Então subiu e, tendo partido o pão e comido, ainda lhe falou largamente até o romper do dia. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados, porque ele caiu do 3º andar dormindo, mas esse rapaz ele morreu da queda, né? 3 andares, aproximadamente 30 metros de altura, eu estou botando assim, 30 a 40 metros de altura, ele morreu, mas só que a Paulo se abraçar com ele, né? Quando Paulo se abraça com ele, tornou a vida dele de volta, né? É isso que não está relatado aqui, esse milagre, mas quando Paulo se abraçando disse: não vos perturbei, pois a sua alma está nele. Quer dizer, ele não tinha morrido, mas ele não morreu por conta que devolveu
a vida à sua alma, né? Ele continuou dormindo. E aí ele partiu, né? No dia seguinte partiu e levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Nós, porém, tomando a dianteira e embarcando, navegamos para Assos. Navegamos para Assos, de onde devíamos receber a Paulo, porque ele, havendo de ir por terra, assim o ordenara. E logo que nós alcançou a Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia imediato de fronte de Quios. No outro apartamos a Samos e, em tendo-nos demorado em Trógilio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque Paulo havia determinado passar ao largo de Éfeso para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém no dia de Pentecoste, se fosse possível. Esse é o capítulo 20 de Atos, e o versículo 17 diz: discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Deus em Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja de Deus. E tendo eles chegado, disse-lhe: vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós, sempre desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, porque os judeus sempre queriam matar, eles mataram Cristo, né? Por não aceitar a nova lei, aí a doutrina e o novo mandamento, eles que mataram Cristo. E por Paulo está dando sequência em pregar a doutrina que Cristo deixou, né? O novo mandamento, a nova lei, os judeus também estão querendo matar a Paulo, né? Como não me esquivei de vós em anunciar coisa alguma que outro seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, né? E testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá. Ele vai para Jerusalém, ele está um pouco receoso por conta dos judeus e daquele povo que não quer aceitar a nova lei, né? A lei de Cristo, a nova aliança, o novo mandamento, né? A nova doutrina. Ele está receoso em ir para lá para pregar essas coisas. Senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, por Paulo e os seus companheiros está pregando a verdade, né? A verdade da doutrina, da nova lei de Cristo. Então esse povo que está na legião do mal por ter abandonado Deus, né? Ele não quer aceitar essa nova doutrina, esse novo mandamento, essa nova lei. Ele não aceita, eles querem que seja a lei de Moisés, porque eles conhecem a lei de Moisés, porque eles estavam nela. Eles não estão mais porque abandonaram. Foi por isso que Deus enviou seu Filho para resgatar esse povo. Só que eles não quiseram, mataram ele. Mataram Cristo, ressuscitou e deixou incumbido aos apóstolos pregar a nova aliança, a nova lei, um novo mandamento, uma nova doutrina, né? E esse povo não quer aceitar. E é Paulo quem está dando essas instruções. E eles estão querendo matar ele, né? Senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo
o que me espera, tá? O próprio Espírito Santo está avisando a Paulo que ele vai para esses lugares, mas ele vai provar de prisões, de tribulações, etc, etc, por conta da nova doutrina, da nova lei, da nova aliança. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, Paulo está dizendo que, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para ele, né? Ele tem a vida dele, Paulo está dizendo aqui que ele tem a vida dele para Deus, né? Paulo está dizendo que tem a vida dele para Deus, não para ele. Antes não, antes ele assolava a igreja de Deus. Paulo assolava, bagunçava nos cultos, dava nos irmãos no culto. Depois que Deus mandou o Espírito Santo falar com ele para que ele seja um dos apóstolos, depois de Cristo ter ido voltado para casa, o apóstolo Paulo é o mais, né? É o mais poderoso dos apóstolos para pregar a doutrina de Cristo, né? Dada por Deus muito depois de Cristo, né? Então, ele está dizendo aqui, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, né? Contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, né? Ele está falando isso. Eis, agora sei que nenhum de vós, ele está falando ao povo lá em Jerusalém, quando ele chega, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto, né? Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus, né? Cuidais, pois, ele está dizendo, Paulo está dizendo, né? Que é o pastor da igreja de Deus nesse tempo aí, é Paulo, o principal pastor depois de Cristo, né? Porque o principal pastor da igreja verdadeira é Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi Cristo quem deu, né, essa doutrina para Paulo pregar, né? Deus é o presidente, dono da igreja, é Deus. Deus é o presidente, dono da igreja. Cristo é o pastor presidente, né, da igreja verdadeira. E Paulo é o pastor sucessor de Cristo, da verdadeira igreja, né? E ele está dando os seus conselhos aqui, né? Os conselhos de Deus, como está escrito, vou voltar a mão. Eis agora que nenhum de vós, os que estão aí em Jerusalém, onde ele está agora, né? Nenhum de vós poder, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Isso aí é as últimas notícias que ele está dando a esse povo aí, porque ele não vai voltar mais aí para Jerusalém para dar essas notícias mais. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, esse povo aí que ele pregou, ele está dizendo que está limpo, né? Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus, que é a doutrina que Cristo deixou, os mandamentos, né? Paulo está dizendo isso para esse povo, e ele está dizendo para esse povo, olha, cuidai, pois, de vocês mesmos, né? Cuide de vocês, está falando para o povo lá em Jerusalém, né? Ele está dizendo a esse povo lá em Jerusalém, que ele está aqui no capítulo, no versículo 22, Atos 20, versículo 22, diz assim: agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém. Ele está em Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá com ele, né? Mas ele sabe, Deus, o Espírito Santo está dizendo a ele que testifica, que lá andando ele de cidade em cidade lá em Jerusalém, pode acontecer que ele vá preso e que sofra tribulações, né?
mas de nada ele tem a vida dele preciosa para ele, mas sim para Deus. Então, como ele está falando aqui para o povo, porque não me esquivei de anunciar a todo o conselho de Deus. Ele está falando para o povo lá em Jerusalém. E ele está dizendo para o povo em Jerusalém, olha, Paulo está dizendo para o povo lá em Jerusalém, ele está dizendo, olha, cuidai, pois, de vocês mesmos. Paulo está falando para esse povo que recebeu a doutrina de Cristo, que se batizaram, né, na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que esse povo se batizou. Ele está pregando para esse povo e para outros que estão ouvindo também para se converter ainda, né? Ele está dizendo, olha, em Jerusalém, olha, cuidai, pois, de vocês mesmos e de todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Está falando desse povo que ele ensinou, desse povo que ele batizou, né? Paulo está falando com esse povo aí em Jerusalém, né? Olha, cuida de vocês mesmos, de todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, fez bispo de vocês, pregadores, para que vocês apacentem a igreja de Deus, que vocês não vá para outro tipo de pregação, mas a da igreja de Deus. Que igreja de Deus é essa? É a doutrina de Cristo, é os mandamentos de Cristo que ele deixou, e Paulo pregou antes aí a esse povo, ensinou a esse povo, fez vários discípulos, os outros apóstolos também, muitos se batizaram, né? E muitos se transformaram em bispos, né? E como ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo, olha, vocês aí, ele está pregando para o povo lá em Jerusalém, que já são convertidos, né? A igreja de Deus, já são convertidos, né? Eles já se converteram, recebeu a doutrina de Paulo, através dos outros discípulos, né, de Deus, que recebeu a doutrina para passar para o povo. E todo esse povo que ele está falando aí já recebeu essa doutrina, já se batizaram, né? Já se batizaram. Então Paulo está falando para eles aí, porque Paulo vai partir, vai morrer, tá? Como está escrito aí, né? Ele disse, ó, já estou cumprindo a minha sentença já. Cuidai, vocês, cuide de vocês mesmos, né? Cuide de vocês e de todo o rebanho, quer dizer, e quando ele está dizendo, cuide de vós mesmos, são os que pregam, né? Que prega a verdadeira doutrina de Cristo, o verdadeiro mandamento que Cristo deixou, que Paulo ensinou e os outros apóstolos também. Aí ele está dizendo, cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, que é aqueles que vai se batizando pela pregação que eles estão fazendo, né? Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar da igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? É a igreja verdadeira, a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Então Paulo está falando para esse povo aí em Jerusalém, dizendo, olha, cuide de vocês mesmos, dos pregadores, cuide de vós, tenha cuidado, né? Tenha cuidado. E também de todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo, quer dizer, aquele que iam se batizando e é o rebanho de Deus, né? Que está crescendo, né? Através da nova lei de Cristo, da nova doutrina e do novo mandamento que Deus deu a Cristo para ensinar esse povo, né? Então Paulo está dizendo a ele, olha, cuida de você, de todo o rebanho, né? Qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? Eu sei que depois da minha partida, Paulo já está prevendo a sua morte. Por isso que ele está falando essas coisas aí em Jerusalém. Ele não vai voltar mais para Jerusalém, depois dessa pregação aí. Ele está dizendo, eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós
lobos cruéis que não pouparão rebanho. O que é que Paulo quer dizer com isso aí? Vamos ver, né? O que é que Paulo quer dizer com isso aí nesse versículo? É porque o povo que era de Deus, antes de Cristo chegar, que obedecia à lei de Moisés, aqueles rituais todinho, eles não matavam, não roubavam, não mentiam, não adulteravam, não se prostituía, etc, etc, etc. O povo de Deus, quando estava seguindo a lei de Moisés, eles não faziam nada disso. E quando faziam, eram julgados, apedrejados, né? Mas esse povo que ouvia os sacerdotes, os anciãos que tomavam conta do povo israelita, da tribo de Judá e todos os outros, pela voz do homem, entrou nele o espírito da ganância de Satanás. Entrou nesse povo que seguia a Deus, entrou esse espírito da legião do mal, nesse povo que era de Deus, né? E tornaram lobos cruéis, como Paulo está dizendo aqui. Mas Isaías também, antes de muito Cristo chegar, Isaías também falou desse povo cruel, desses lobos cruéis aqui. Lá em Isaías 56:11, quando Deus manda Isaías para exortar esse mesmo povo que foi dado a Cristo para resgatar e eles não quiseram e acabaram matando o Cristo, esse mesmo povo que Deus deu para Isaías resgatar, que eles não quiseram, já tinha naquele tempo pastores. Está lá em Isaías 56:11. E estes cães são gulosos. Eles são pastores que nada compreendem. Isso é Isaías 56:11. E cada um está fundando igreja, está pregando, né? Pela sua própria ganância, né? Pela sua própria ganância. Já naquele tempo de Isaías, quando Deus envia ele para resgatar esse povo, que eles não quiseram. Porque mandou Isaías, Jeremias, Malaquias, nenhum desses deu jeito, teve jeito não. Eles não conseguiram resgatar. Foi aí que Deus manda seu filho em espírito para aqui, para a terra, para se transformar em carne, ficar igual a eles, né, na época, na carne como ele. Vou mandar meu filho, ele se transforma em carne, quem sabe resgata esse meu povo que se desviou para a legião do mal. Foi esse o povo que Deus deu a Cristo para resgatar, um povo que era de Deus, era o povo de Deus, era a herança de Deus, mas 90% foram para a legião do mal. Por isso que Deus deu esse povo para Cristo. Para quê? Para Cristo resgatar ele dos pecados onde ele estava. Eles não estavam mais seguindo a lei de Moisés, estavam matando, adulterando, prostituindo, fazendo tudo quanto não presta. E quando Cristo chega para implantar a nova lei, a nova aliança, que a lei de Moisés ficou para trás desde João Batista, quando começou a batizar, a lei de Moisés só vigorou até João Batista, né? E quando Cristo, João Batista está introduzindo o batismo de arrependimento, para quando Cristo chegar, dar continuidade, né? E a lei de Moisés ficou, dali para frente é a lei de Cristo que está em vigor até os dias de hoje, porque é a lei da salvação, é a lei espiritual para termos vida eterna. A lei de Moisés não, a lei de Moisés é uma lei material, é uma lei carnal, é uma lei olho por olho, dente por dente, né? É a lei da pedra, é a lei que mata. Eu ainda vou ler isso para vocês. Tudo isso está na Bíblia, né? É a lei que mata. Então essa lei tem falhas, está na Bíblia também. Essa lei tem falhas, por isso que Deus mandou Cristo para resgatar o povo que Deus deu a ele, não resgatou, e ele implantou a sua nova lei, a sua doutrina de salvação e mandamento também para a salvação, e excluindo a lei de Moisés para os tempos de hoje, de lá para cá, depois de Cristo, né? Muitos não querem aceitar essa coisa, porque o dízimo falsificado dos dias de hoje é dinheiro, eles transformaram o dízimo em dinheiro.
porque é rentável. Nas igrejas falsas, nos pastores de Satanás, são pastores mentirosos, né? Todo aquele que profere mentira é da legião do mal, da legião de Satanás. E a legião do mal criou religião, e a religião criou milhões de nomes de igreja falsificada com seus falsos pastores para administrar e pregar a mentira, né? Porque eles são de Satanás. Me desculpem, né, eu falar essas coisas, eu não quero ofender a vocês, né? Mas se vocês assistirem meus vídeos, vocês vão entender, né, que eu estou falando a verdade, não estou falando de mim mesmo, mas do que está na Bíblia, na palavra de Deus, né? Eu jamais quero julgar alguém, mas essa é a mais pura verdade. Por quê? É a pura verdade. Porque vocês estão acostumados a comer açúcar, melzinho, docinho, na mão dos falsos pastores, das falsas igrejas. Mas agora, se eu for dar a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu por seu próprio sangue, como está aqui em Atos 20, 28, vocês não vão querer. Por quê? Não vai querer, porque não é mel, não é doce, é sal. A verdade, para vocês que estão nos pastores, nas igrejas falsas da legião do mal, de Satanás, se essa verdade chegar para vocês, vocês vão achar ela salgada, e é sal mesmo, porque a mentira está sendo doce para vocês, e a verdade para vocês vai ser sal, né? É sal mesmo. A verdade para vocês é sal. Agora, se vocês querem tornar esse sal doce, ao contrário desse doce que vocês estão comendo aí, se vocês quiserem transformar esse sal recebendo, ele é sal por quê? Porque vocês estão crendo na mentira, vocês estão se dando bem na legião do mal, na legião de Satanás, e não na legião de Deus, na legião do bem. Por isso que esse doce aí, quando a verdade chegar para vocês, é sal, né? Mas esse sal que a gente está dando para vocês que estão na legião do mal, ele é docíssimo, é um mel de bondade, de amor da legião do bem, é um mel. Só que vocês estão na legião do mal, essa verdade quando chega para vocês é sal, entendeu? Isso até tem na Bíblia, esse sal aí, que diz assim que nós devemos ser o sal da terra, né? Então, esse sal da terra é a verdadeira igreja, é a verdadeira doutrina de Cristo, é o verdadeiro mandamento de Cristo que foi dado por Deus para Ele introduzir a nós na sua nova lei, na sua nova aliança. Então, é muito doce esse ensinamento para aquele que crê. O que é crer? É obedecer tudo que Cristo deixou. Crer em Jesus Cristo, ter fé em Jesus Cristo, né? Ter a graça de Deus é obedecer toda a doutrina e mandamentos de Cristo. Como? Fazendo o bem, ajudando o seu próximo, perdoando o seu inimigo sempre, né? Não bebendo, não fumando, não vestindo roupa curta para causar pecado, não matando, não roubando, não enganando, não mentindo, não se prostituindo, não adulterando, etc, etc, etc. Tudo isso. Aí, essas coisas que eu falei agora, acabei de falar, é doce para quem está na legião do mal, na legião de Satanás. É doce essas coisas. Vocês não acham bom? Você acha bom. Tá pegando a mulher do próximo, né? Vocês que estão na legião do mal, é uma delícia, né? Você vê a mulher do próximo, bonitinha, gostosinha, carnudinha, bem feitinha, você dá em cima dela, consegue, ó. É mamão com açúcar, é ou não é? Mas Deus não quer isso. Aí, quando eu vou dizer, você não deve fazer essa coisa, aí você vai dizer, isso é sal para mim. Eu
Eu não vou aceitar, porque é sal. Eu estou comendo uma coisa doce. Não é verdade? Entenderam o ponto aí? Entenderam o ponto? O raciocínio? Entenderam? O raciocínio é esse. A verdade de Deus é sal para quem está comendo açúcar na legião do mal, na legião de Satanás. Agora, esse sal a quem eu estou dando para quem está na legião do mal, esse aí não é sal não, é um mel puro, é um açúcar puro, só que você está na legião do mal e esse mel puro que eu estou dando é a verdade. Aí quando chega em você que está na legião do mal, para você é sal. Entendeu o raciocínio? É isso. Eu sei que depois da minha partida, Paulo dizendo, né, depois que ele falou essas coisas lá, o povo em Jerusalém, vai entrar no meio desse povo aí, como nos dias de hoje, lobos cruéis. Quem é esses lobos cruéis nos dias de hoje? Esses pastores que fazem teologia diabólica, né, que criam suas próprias igrejas falsificadas, para enganar o povo, para tirar só o dinheiro do povo. Esses são lobos cruéis que Paulo está falando aqui. E ele não poupa rebanho, ele quer você lá para sugar até o último que você tem. Seja qual for o nome da igreja que você está lá. Sendo falsa, ele não quer saber. Ele vai sugar até o último seu, né? E que dentre vós mesmos, do povo de Deus, já da época de Paulo, os apóstolos, por isso que a igreja de Deus não prevaleceu. Depois que os apóstolos morreram, ficou aquele povo, eles voltaram para a legião do mal por conta da avareza, da ganância, se tornaram lobos cruéis, pastores cães gulosos. Eles se tornaram, depois dos apóstolos, se tornaram cães gulosos, pastores que nada compreendem, foram para a legião do mal. A legião do mal inventou religião, e a religião fez com que esses homens se tornassem falsos pastores, estudando teologia diabólica, só para enganar o povo e criando suas falsas igrejas. Eu estou mentindo? Ah, não. Está aqui, está escrito aqui. Né? Então, como Paulo vem dizendo, eu sei que depois da minha partida, depois que eles morreram, porque ele está em Jerusalém, ele vai sair de lá e ele está perto de morrer já. Entrarão no meio de vós, desse povo aí que ele está falando. Vou voltar aqui para o capítulo 28, né? 27 primeiro. Porque não me esquivei de anunciar, Paulo falando para o povo lá em Jerusalém. Paulo está pregando para o povo lá em Jerusalém. Que povo é esse? Todo o povo que foi convertido novamente. Todo o povo que aceitou a doutrina e os mandamentos de Cristo. Paulo está falando para esse povo. E aqueles outros que estão lá também ouvindo, sem ser ainda batizados, né? E é o propósito de Deus que eles venham para a legião do bem. Então Paulo está dizendo aqui, ó, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus, que é a doutrina e os mandamentos de Cristo, dentro da verdadeira igreja. E ele diz, cuidai de vocês mesmos, meus irmãos que estão aí, que você que foi batizado, que agora está pregando a palavra como eu, ensinando, porque Cristo disse, fazer discípulos de todos e ensinais a todos, fazendo discípulos e pregar o evangelho, a minha doutrina. O mandado de Cristo é esse, fazer discípulos de todas as nações, né? Então ele está dizendo aqui, meu amado, cuida de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Paulo está falando para esse povo aí na multidão, em Jerusalém, povo que se converteram, né? E que muitos deles estão ensinando a doutrina de Cristo. Ele disse essas coisas. Cuida de vocês e do rebanho, cuide direitinho, né? Que o Espírito Santo vos constituiu bispo para que vocês preguem a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. E ele diz mais, eu sei que depois da minha partida, né, está falando para esse povo que ele
está dizendo que apacenta a igreja de Deus que adquiriu. Eu sei que depois que eu for embora, depois que eu morrer, vai entrar no meio de vocês aí lobos cruéis. Como nos dias de hoje tem lobos cruéis, pastores enganando o povo. Esses são os lobos cruéis nos dias de hoje, né? Que não pouparão o rebanho, ele não poupa não, é os pastores de hoje. Ele não poupa, ele não quer saber se você tem, ele não quer saber se você está passando fome, ele não quer saber se você está doente, ele não quer saber se você precisa de um remédio, de uma água, de um bujão, de um filho que está precisando de uma roupa, eles não querem saber disso não. Eles querem sugar tudo que você tem. São esses os lobos cruéis das falsas igrejas de hoje, esses falsos pastores das falsas igrejas de hoje. Paulo está aqui alertando já a esse povo, né, que vai surgir esse tipo de gente, como Isaías também falou, né, lá em Isaías 56 anos. E estes cães são lobos. Cães são lobos, né? Aqui está lobo. Lá em Isaías é cães. E estes cães são gulosos, são pastores que nada compreendem. Cada um está pregando para a sua própria ganância. Aqui é a mesma coisinha. Vai entrar no meio de vós lobos cruéis, que não vai poupar o rebanho. Paulo está avisando a eles, para eles terem cuidado com a igreja de Deus, né? Para que o povo não se desvie, porque muita gente é desviada do mandamento de Cristo e da doutrina de Cristo, porque esses lobos cruéis, que são esses pastores das falsas igrejas, ele introduz nos irmãos o erro, a mentira. São pastores de Satanás. E os irmãos que estão seguindo ele também vai ser de Satanás, porque ele está deixando de acreditar em Deus para acreditar no homem, como aqui, como antes de Cristo chegar para dar a sua nova aliança. Antes de Cristo chegar, esse povo que era de Deus deu ouvido ao homem e não a Deus. Da mesma forma, é isso aqui que Paulo está exortando ao seu povo, o povo novo, os convertidos, né? Que no meio de vós vai entrarão por quê? Está dizendo entrarão, porque é muitos, não é pouco, é muito. Entrarão no meio de vós lobos cruéis e não pouparão rebanho. Que é esses pastores de hoje, falsos pastores dentro da falsa igreja. E que dentre vós mesmos, dentro deles mesmos, presta atenção, dentro dos convertidos novos que receberam a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, e se batizaram através do arrependimento, Paulo está dizendo aqui, ó, e que dentro, porque Paulo está falando por Deus, Paulo não está falando por ele, Paulo está falando por Deus, por Cristo. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então, nesse tempo aí em Jerusalém, quando Paulo está pregando a doutrina de Cristo para esses novos membros que foram batizados, para esse povo também que já está pregando, né? Muitos deles, do meio dele, vai se tornar como os pastores de hoje, né? Vai querer introduzir a sua própria doutrina, o seu próprio mandamento, fazer a sua própria igreja, mas a igreja verdadeira que está aqui, em Atos 20, 28, é a igreja de Deus. E o que é a igreja de Deus? É a doutrina verdadeira de Cristo, é o mandamento verdadeiro de Cristo, é o amor puro nos corações, é fazer o bem, é fazer boas obras, né? É perdoar o seu inimigo, é dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, e etc, e etc, e etc. Essa é a igreja de Deus. Aí Paulo está dizendo aqui que dentro deles mesmo vai sair gente falando coisas perversas, porque são perversas. É como nos pastores de hoje, eles estão falando coisas perversas para enganar o povo. Ele está dizendo, olha,
Se você não der o dízimo, né, Satanás vai, o devorador vai para sua casa. Ele diz que o devorador é Satanás, mas o devorador é ele. O devorador é o pastor. Mas ele diz, pregando coisas perversas, ele diz, se você não der o dízimo, o devorador vai para sua casa e vai deixar você na lama. Mas quem vai deixar eles na lama não é o devorador não, é o pastor. Né? Que vai se levantar no meio do povo. O Paulo está dizendo aqui, vai se levantar no meio de vocês que se converteram, vocês que é pregador verdadeiro de Deus, algum de vocês próprios aí vai começar a modificar as coisas e começar a enganar os irmãos. Por conta da avareza, da ganância, né? Do amor ao dinheiro, né? E os bens materiais. E Paulo está já avisando aqui. Né? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então esses são os que vão se rebelar dentro da igreja de Deus, né? Ele ouviu, vê que tem futuro ele fazer sua própria igreja, como nos dias de hoje. Estão fazendo essa mesma coisa aqui que Paulo falou, né? Mas Paulo diz, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei dia e noite de admoestar com lágrima a cada um de vós. Paulo está dizendo aqui, olhe, vigie, não vá atrás da conversa do homem, vá na conversa de Deus. Paulo está dizendo a eles mesmo aqui em Jerusalém, para esse povo que foram convertidos, para esse povo que está sendo discípulo de Cristo, para ensinar os outros, né? Paulo está dizendo, né? Paulo está dizendo, vigiai, lembrando-vos, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei dia e noite de ensinar a vocês com lágrimas a cada um de vós. Passou 3 anos ensinando a esse povo a quem ele está pregando agora. E vigie, para que ninguém venha enganar eles, né? Com outras doutrinas. Que é o que tem mais hoje, é doutrina falsificada. Agora, pois, vós, encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Quer dizer, todo aquele que permanecer na verdadeira doutrina de Cristo, no verdadeiro mandamento, que é a igreja de Deus, a única e verdadeira. Quem permanecer, esse povo vai se tornar herança de Deus novamente. Né? Vão se tornar, porque a herança de Deus anterior estão na legião do mal, na legião de Satanás. Quando Cristo veio, Deus deu a ele, a Cristo, para resgatar, mas Cristo não conseguiu. A legião do mal prevaleceu e eles mataram Cristo. E agora, eles também quiseram matar Paulo e os outros, né? Como eu já relatei. E como Paulo agora já está pertinho de morrer, ele falou que está pertinho de ir embora, mas está já exortando esse povo, né? Que vigie, que no meio deles próprios vai surgir os gananciosos, né, para enganar eles. Então, não é para ir atrás da palavra do homem, mas atrás da palavra de Deus. Porque por os outros, antes de Cristo, ir atrás da palavra do homem, foi que se perderam, foram para a legião do mal. E quando Cristo veio resgatá-lo, eles preferiram a legião do mal do que a legião do bem, né? E Paulo aqui está exortando para esse tipo de gente, né? Para que esse povo que já se converteram novamente, que está se tornando a nova herança, né? Para edificar e dar herança entre todos os que são santificados a Deus, né? Para que eles não venham a cair de novo.
e voltar para a legião do mal. Paulo está exortando isso para eles vigiar, né? Porque vai surgir pessoas no meio deles mesmo lá, pela ganância, pela avareza, para pregar as coisas erradas, como está no dia de hoje, né? O que aconteceu foi isso. Ninguém, da época de Paulo aqui para frente, ninguém quis dar continuidade à igreja de Deus. Ninguém quis, né? E quem prevaleceu depois dele? A igreja de Deus não prevaleceu. Esse povo aqui, que já era fitado nos deuses, nos ídolos, nas estátuas, criaram o quê? A essa religião de Satanás. A legião de Satanás criou a religião, né? E a religião criou a igreja dos ídolos, já existia. Ela apenas evoluiu para os dias de hoje, chamando os ídolos de santo e de santa, criada também pela a igreja, e os santos e a santa criada pela mão do homem, né? E aí ele faz as estátuas, né? Esculpe as estátuas, bota um nome, diz que é Santa Fulano de Tal, faz uma igreja e bota ela lá, pronto. E o povo vai adorar. Faz uma estátua, diz que é Santo Fulano de Tal, faz a igreja, bota lá e o povo vai adorar. Misturado com a palavra de Cristo para enganar, porque eles falam de Deus, todos esses falsos pregadores, Satanás, dentro das falsas igrejas criadas por ele, falam de Deus, não resta dúvida. Fala de Deus para quê? Para poder enganar vocês, né? Mas o que eles estão cultuando mesmo é Satanás. É o Deus dele, é Satanás. O Deus dele não é o Deus verdadeiro. Eles falam de Deus só para camuflar, né? Só para encobrir para encobrir o falso Deus dele. Aí ele fala do Deus verdadeiro para encobrir o verdadeiro falso dele, né? O verdadeiro Deus falso dele. Aí por isso que ele bota o Deus verdadeiro na frente para só encobrir, para camuflar. É para o povo pensar que eles estão falando do Deus verdadeiro, mas não é. Eles estão seguindo a Satanás. Todas essas igrejas falsas que tem por aí. Não quero ofender a vocês, que seja evangélico, católico, budista, etc. Porque essas igrejas fazem parte da legião de Satanás. A legião de Satanás inventou religião. E a religião criou essas igrejas. E elas são de Satanás. Porque tudo que é pregado nela tem mentira no meio, né? É com mentira, para enganar os irmãos que estão congregando nela. Então, o pastor fala, você acredita, você se torna ajudante daquele anjo de Satanás que está falando para você. Você é ajudante dele. É isso. Não estou julgando, não quero ofender você, me desculpe, né, por essa expressão. Mas se você estudar a Bíblia, se você assiste a meus vídeos, vem assistindo, vocês vão ter o raciocínio legal para poder você entender tudo isso que eu estou dizendo. Aí Paulo, né, disse aqui, né, como eu estava lendo, agora pois vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, né? E ele diz, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Paulo está falando para os irmãos lá em Jerusalém, para todos eles, que não vá, que eles preguem, que eles ensinem, não ensinem por dinheiro, né? Não vá, vou ensinar porque eu vou ter, mas dentro deles, como ele estava falando, vai surgir esse tipo de gente que vai querer pregar por dinheiro, por prata, por ouro e por veste. No meio dele vai sair, como tem no dia de hoje, que são esses das falsas igrejas e os falsos pastores. Estão cobiçando ouro e prata e vestes, né? Esse veste bem bonitão, né? Bem bonitão, seu carrão, sua mansão, e tirando o último centavo dos coitadinhos. Em vez de dar, ele tira.
E vós mesmos sabeis que estas mãos, Paulo está falando, que estas mãos proveram as minhas necessidades. Porque Paulo era fabricante de tenda, ele trabalhava, pregava e o que ele ganhava dividia com os irmãos. Ele fazia isso. Mas os pastores de hoje fazem isso? Não. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Ele não pegou dinheiro de ninguém. Não quis. Tudo vos deixei, tudo vos dei, em tudo. Ele está dizendo, em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando que ele trabalhava, é necessário socorrer. Com o dinheiro dele, ele socorria. Com o dinheiro que ele trabalhava, Paulo trabalhava, ele socorria os enfermos, né? Recordando as palavras do Senhor Jesus. Porquanto ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então Paulo nunca quis dinheiro de ninguém por pregar a doutrina de Cristo. Nem os mães, nunca quis, mas antes ele dava do dele para o povo. E como está aqui, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Ele está falando para o povo isso. Porque ele dava do que ganhava do salário dele, do trabalho dele, ele dava ao povo. Havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles, lá em Jerusalém. E elevando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no, o povo, né? Porque Paulo estava prestes a morrer, está prestes a morrer já, quando ele está falando essas coisas. E eles orando e chorando, né? Levantou-se um grande pranto entre todos, né? Porque Paulo estava orando, né? Aqui, havendo dito isto, pôs-se do joelho e orou com todos eles, levantando-se a multidão, grande pranto entre todos, lançando-se ao pescoço de Paulo e beijavam, entristecendo-se principalmente pela palavra que dissera que não viria mais o seu rosto, né? Porque ele vai morrer. E eles acompanharam até o navio. Ele foi embora e não voltou mais para Jerusalém, né? Vou dar uma paradinha por aqui. Voltarei com o próximo vídeo no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, que vai relatar Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. Esse 20 aqui, ele também está em Jerusalém. Mas aqui está relatando que Paulo também chega a Jerusalém e é preso no templo, né? Esse é o próximo vídeo. Peço a vocês que pelo carinho que vocês possam ter a minha palavra que eu estou lendo para você, que me ajudem, deixando aí um joinha no canal para ajudar no canal, se inscrevendo, você que não é inscrito ainda, compartilhando esses vídeos que eu faço para outras pessoas conhecer a verdadeira palavra de Deus, né? Ative o sininho para receber as notificações de quando eu gravar um novo vídeo. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, né? Que vocês se mantenham firmes na doutrina verdadeira de Cristo e não na doutrina de homem, no mandamento verdadeiro de Cristo e não no mandamento de homem, da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus única, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, e não nas igrejas de Satanás criadas pelo homem. Me desculpe a expressão, né? E tenho dito,